Olá, que Deus abençoe. Nós estamos aqui com uma matéria da Escola de Ministros da Última Hora, o cristão e o jejum. Nós temos no material coisas importantíssimas sobre o verdadeiro jejum, tá? A princípio aí as palavras hebraicas e gregas, né, tsol e nesteia, se referem à abstenção voluntária e deliberada da ingestão de alimentos, tá? No propósito de buscar a Deus em oração, ok? O jejum, ele vai trazer aí uma vertente tríplice para o cristão, que é humilhação, insatisfação com o pecado e disciplina interior, tá bom? A motivação é muito importante para o jejum, tá? Inclusive o perdão é muito importante também antes de se começar a orar e jejuar, porque é uma entrada em um ambiente espiritual que requer que você esteja, biblicamente pronto, preparado, de acordo para atingir o tal propósito, tá? Nós temos na Bíblia jejum parcial e jejum pleno, em Daniel 10:3, temos exemplo do jejum parcial, e também em Daniel aí 9, 1:3, nós temos o jejum pleno. Então, irmão, abster totalmente de alimentos, ficar só na água, ou abster-se de carne, ficar só em legume, fruta, são jejuns, vai da necessidade da fé. A gente aconselha a pessoa nunca começar de uma vez, vá devagar, vá crescendo na quantidade, no tempo de jejum, entendeu? E em Daniel você vê que há uma troca no jejum, tá? Você vai entender aí que a comida da terra, que é o manjar, é trocado pela comida do céu, que é espiritual. A bebida da terra, o vinho, é trocado pela bebida do céu espiritual. E o perfume da terra, que é o unguento, é trocado pelo perfume do céu, que também é espiritual. Então aí João 4:31-34 ratifica essas coisas. O jejum tem poder, tá? Tem poder. E é importante, Marcos 2:20, o próprio Jesus fala dos dias que é necessário o jejum, tá bom? E outra coisa, é muito importante você que trabalha, tem uma vida cristã ativa, ter jejuns, tá? Importantíssimo, um fortalecimento, você vai aí dominar o poder espiritual e abafar aí o ímpeto dos desejos naturais, carnais, mais sensibilidade, mais comunhão, mais profundidade, tá? Direção é muito importante. O jejum, ele tem uma característica, A gente faz um auto-sacrifício para concentrar no incrível sacrifício do nosso Senhor e Salvador, tá? E nós vamos ver aqui que as razões práticas do jejum correto é desenvolver um relacionamento com Deus, tá? De forma bem fundamentada, o exercício da autodisciplina sobre os desejos carnais, promover libertação da escravidão de apetites pecaminosos, promover foco em Deus nas coisas espirituais, aprender sobre humildade. Não faça jejum com propósitos que não são bíblicos, tá? O jejum não é para ser visto pelos homens, é para ser visto por Deus, tá? Olha aí Lucas 18:9-12 no seu material, entendeu? Lucas 18, versículos 9 e 14, ao 14, melhor dizendo, tá? Mateus 5:6, a gente busca essa fome de justiça. O jejum traz benefícios, tá? Você recebe justiça, revelação da palavra, cura e integridade. As orações são respondidas, a restauração da alma e do corpo, refrigério, livramento, socorro no momento oportuno, tá? Recebe a presença de Deus, presença manifesta, tá? É muito importante. Aí nós temos os benefícios de jejum. Verdade sobre o jejum, Isaías 58:2-10. O fato de não comer é mais para provar a obediência e a disciplina do homem. É igual a questão dos alimentos lá, puros e impuros. Não é porque o alimento é impuro lá quando lemos a lei. Porque futuramente Pedro vai ter uma resposta de Deus dizendo, não diga, não declare impuro aquilo que é puro, que eu criei. Mas essas restrições estão mais para observar se o homem está disposto a obedecer do que em si o foco está no alimento.
no alimentar ou não. Tá? Então você vê que o verdadeiro jejum que Deus quer é o respeito, o amor ao próximo, não ser falsa testemunha, largar a maldade, né? Ser sincero um com o outro. Essas questões. E 58, versículos 2 ao 10 de Isaías, a gente vê, irmão, o verdadeiro jejum. Entendeu? Que soltes as ligaduras da impiedade, faça os atadores do jugo, que deixe livres os quebrantados, que despedace todo o jugo, entendeu? Que reparta o pão com o faminto, recolha em casa os pobres, desterrados, vendo nu, os cubra. Então romperá a tua luz. Então é para ajudar você a viver uma vida mais justa, que foi perdido esse foco, né, devido aí ao pecado. Então essa restauração dos valores no jejum é muito importante. Tá? O jejum, a petição tem que ser em nome de Jesus para o único Deus. Tem essa questão, não pode ser para outros deuses. É muito interessante. Então as perguntas do homem aqui para Isaías, né? Eu jejuo e o Senhor não vê. A segunda pergunta do homem: por que afligimos nossa alma com jejum, com humilhação, abstendo-nos de carne, de alimento, se o Senhor não se importa? As perguntas do homem. E a resposta de Deus vai vir, né? Então, ou seja, do maior ao menor, sendo religioso ou não, autoridade ou não, Deus imputa a omissão de qualquer cidadão ou autoridades constituídas como um pecado nacional. Então, olha só, porque às vezes o mal vem no país por causa disso, do pecado do povo, né? Então, uma igreja que não ora, nem faz seu papel, uma política letárgica que não se importa em resolver crimes, sacerdotes caídos, maus governantes, ricos que não compartilham com o necessitado, pobres que usam da sua situação para perverter o correto, justos omissos, pessoas que não amam ao próximo, etc., são responsáveis pela situação em que a nação se encontra. Por isso é importante o jejum. Então olha só aqui, a resposta de Deus é: achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Então assim, vocês estão deixando de comer, mas continuam maus. Então o jejum que eu quero é esse, né? A primeira resposta. Israel jejuava, mas no dia de jejum ficavam preocupados com dinheiro, trabalho. Outra coisa, irmão, eu vou jejuar passeando no shopping, vendo uma roupa. Não existe. O período de jejum é período de tristeza, de quebrantamento, de humilhação, de vergonha pela situação que se encontra a sua vida, ou o país, ou a sua cidade, ou alguém, entendeu? Então não é certo. Você tem que se abster mesmo de tudo. Você está ali jejuando e pensando nas suas coisas da terra. Esse jejum não é o jejum válido, tá? E Deus repreende isso aqui, que temos que estar separados. É importante, um jejum verdadeiro, tem que ter pelo menos 6 horas, tá? Aí, tá bom? Então, a segunda resposta de Deus é: Israel estava jejuando para fazer iniquidade, querendo coisas desonestas, como terrenos que não eram deles, posses injustas. Há pessoas que jejuam em busca de coisas que Deus não se agrada. Tem gente jejuando por uma casa que não é dele, por um esposo, uma esposa que não é dela, não é dele. Então esse tipo de jejum não tem sentido, tá? O jejum que Deus quer, que largue a impiedade, tire o jugo do seu irmão, que libere os desprovidos, despedace todo o jugo egoísta e maldoso, reparta o pão com o necessitado, recolha, né, os que não têm casa, visto o que não tem roupa, e não fuja de ajudar seu semelhante. Então o jejum é para aperfeiçoar esse caráter em você e orar para que Deus transforme as pessoas nesta visão aqui, entendeu? Não é só o fato de ficar sem comer, tá bom? Então o jejum não é aparência, né, para mostrar para o homem. Jesus falou: jejuou, ele lava o seu rosto, levanta a cabeça, tá? O jejum contra Satanás vai fazer o quê? Também tem um poder tríplice em relação ao povo, oprimidos a serem libertos. O jejum tem esse poder. Em relação às ligaduras, vai quebrar o que impede de você de falar. O que é a ligadura? Impede você de falar de justiça. Por exemplo, temos uma política corrupta e as pessoas veem e se calam, têm medo. O jejum quebra isso para a gente denunciar Satanás no nosso meio político. O jejum quebra as ataduras de Satanás. O que são as ataduras? É aquilo que impede a pessoa de agir, entendeu? De fazer o que é correto no setor político, no setor religioso, no setor social. Entendeu? Então quebra esse poder do mal e a nação se beneficia do jejum, não só você, né? Não só a sua família, tá? E aqui nós temos os textos, nós temos aqui as questões do verdadeiro jejum, e muito importante essa matéria. Espero que você esteja sendo edificado, que Deus abençoe. Beijo no coração, até mais.